Boa tarde a todos, seja bem-vindo ao programa Missão Educar. Nossa missão é importante. Hoje vocês vão ver pelas nossas conexões hoje que nós estamos falando com Minas Gerais, lá na cidade de Luislândia, que é uma cidade a 500 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, e temos uma convidada também lá de Brasília. E eu vou falar um pouquinho do currículo delas, um mini currículo, porque a gente não teria tempo para falar de todas elas com tanta experiência que cada uma possui. Eu primeiro vou apresentar a professora Maria de Fátima Afonso Araújo, é casada, um filho, formação em letras, português, francês e sua literatura. É especialista em didática de planejamento do ensino superior, foi diretora da Escola e secretária de Educação, vereadora atualmente como secretária do Luislândia. E nós temos como convidados a Cleides Teixeira, que é mestre em Educação e diretora pedagógica do Instituto BRAP. E nós temos ainda a professora Rosa Neide, que é professora do ensino fundamental, formada em pedagogia e pós-graduada em coordenação pedagógica e planejamento. E temos também a Luz Santos, professora graduada em normal superior, especialista em supervisão escolar, inspeção escolar, docência do ensino superior e educação infantil. Sejam todas bem-vindas à Missão Educar. Nós já vamos começar, professora, fazendo um bate-papo, que eu vou perguntar primeiro para você, depois eu passo a bola para as demais, que é a seguinte: vocês tiveram o problema da pandemia como todo mundo, e teve que readaptar a gestão. Mas você colocou muito bem na sua proposta que não só a pandemia, vocês tiveram também problema das enchentes, né? E aí eu pergunto para vocês, como que um município, vocês têm aproximadamente 7.000 habitantes, ou 6.500 habitantes, como é que vocês conseguiram fazer a gestão escolar nesse período, nesses 2 anos de pandemia? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Não foi fácil, né? Não está sendo fácil. São muitos os desafios, muito mesmo os desafios, mas a gente tem um prefeito muito comprometido, uma equipe capacitada e muito comprometida também, temos uma assessoria de ponta, e todos estamos engajados com o mesmo objetivo, né? E desde 2020, todo mundo sabe que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Deparamos aí com essa pandemia do coronavírus, né? E não fomos, assim, fomos praticamente pegos de surpresa. E essa pandemia nos trouxe vários desafios mesmo. E a nova realidade teve um impacto na rotina de todos, professores, alunos, familiares e profissionais das instituições. Foi muito difícil o início, quando a gente foi obrigado a adotar o ensino remoto. Os professores, eu acho que eles foram os mais, assim, eu não sei nem, os mais exigidos, por assim dizer. A sua casa, eles deixaram de ser, por exemplo, as professoras deixaram de ser esposa para 24 horas atendendo alunos, a sua sala passou a ser sala de aula, o seu quarto passou a ser sala de aula, não tinha tempo e nem horário para atender os alunos. E isso levando em conta também que foi muito difícil, porque a gente não tinha uma comunidade totalmente conectada. Aliás, mais de 60% dos nossos alunos não estavam conectados. Então, foram inúmeros os desafios. E ainda hoje a gente está enfrentando. Então, os desafios maiores foram manter o controle financeiro, evitar a evasão escolar, manter a comunicação eficiente. E, para isso, a gente planejou muito. A gente assim, teve que reunir online também, com toda a equipe, com todos os engajados, não só na educação, mas no município, assim, com o intuito de procurar a melhor solução, de levar o melhor para os nossos alunos e facilitar, assim por dizer, a vida dos nossos funcionários também, especialmente dos professores. Ok, então aí eu vou passar a bola logo direto para a Rosa, para a Merle, depois eu vou fazer uma pergunta específica para a Cleides. Pode ser você, Merle. Então é o seguinte,
A Fátima acabou de falar sobre uma coisa importantíssima, que é a questão da evasão escolar. Como é que vocês lidaram com essa perspectiva? Com a possibilidade do aluno desistindo ou não indo na escola? Qual foi a estratégia que vocês usaram para, se não reduzir 100%, mas para diminuir a evasão? Boa tarde, professor Disseu, boa tarde a todos. A necessidade da criação de uma alternativa frente ao fechamento das escolas fez com que o ensino remoto fosse implementado sem o planejamento ideal, né? E muitas vezes sem preparação técnica para os professores. Então, nas nossas reuniões de planejamento, foi proposto aos professores o uso das metodologias ativas de aprendizagem no ensino remoto, que ajudaram a engajar os alunos a continuarem o desenvolvimento da aprendizagem, mesmo em casa. Os professores planejaram suas aulas muito atrativas, eu acompanhei isso de perto, promoveram momentos de interação. Nosso trabalho ele esteve voltado para a gamificação, atividades práticas, contextualizadas, que foram essenciais para a compreensão do conteúdo teórico. As metodologias ativas de aprendizagem que foram adotadas, né, que eles desenvolveram nas aulas, foram poderosas ferramentas que, de fato, elas contribuíram muito nesse processo de ensino e aprendizagem para superar o desinteresse das crianças. Ok. Então, aí, vamos passar a bola para a Rosa. Rosa Neide, né? Rosa Neide, a Fátima também colocou um questionamento que foi o seguinte: 60% dos alunos do município estavam sem conexão. O que vocês fizeram para conectá-los? Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Foi juntamente toda a equipe de professores, supervisores, secretaria, a nossa secretária Maria de Fátima, ela não poupou esforços, né, para ajudar os professores. Foi feito, né, tinha o conteúdo que era vindo do Estado, que também o município adotou, também atividades complementares, e era feito em forma de apostilas. Então, essas apostilas eram confeccionadas na Secretaria de Educação, o conteúdo era elaborado pelos professores de acordo com a realidade de seus alunos e elaborado as apostilas na secretaria e eram entregues nas comunidades onde tinha todas as comunidades que tinha alunos, era entregue para cada aluno. Todos teve acesso ao material. Então, ali os professores os pais poderiam, se não tinha internet, poderiam ligar, né, conversar com o professor por telefone, o professor orientava isso qualquer hora do dia que os pais pudessem, os professores estavam disponíveis para atendê-los. E ali era repassado orientações e até explicações sobre aqueles conteúdos. E assim, aquilo que a gente chamava de PET e de material e de conteúdo complementar. Eram elaborados e a gente dava um prazo, e aí, nesse prazo, a gente ia de novo naquele local, naquela comunidade, e recolhia esse material que era posteriormente corrigido pelos professores. Então, foi a forma que a gente viu com a tarefa fácil, né? Não foi, professor, não foi fácil, muito complicado, são realidades diferentes, né? São mesmo um município pequeno, mas tem com realidades assim bem diferentes, com alunos, com pais analfabetos, tem aqueles pais comprometidos, tem aqueles que não são, e às vezes até isso que eu acabei de dizer, analfabetos, né? Então isso dificultou muito, foi muito. E hoje, com o retorno dos alunos na escola,
a gente percebe já aí no primeiro diagnóstico dá assim o quanto, né, a aprendizagem distanciou, o conhecimento distanciou do nosso aluno nesse período de pandemia. Ok. Eu vou fazer para a Cleides uma pergunta, aparentemente diferente, mas está no contexto. Cleides, o que pode fazer, que eu sei que você é palestrante, que você faz assessorias para secretários de educação, que você também está sempre envolvido com essa questão, eu pergunto, o que um assessor, uma pessoa que vai estar numa gestão auxiliando, está de fora, está vendo a situação de fora, totalmente diferente, o que você pode fazer, o que um assessor pode fazer para minimizar os problemas da pandemia, como, por exemplo, você deve ter acompanhado o município também e em outros municípios. O que pode ser feito? O que pode ajudar? O que ele pode contribuir? Boa tarde, professor Disteu. Boa tarde a todos. Essa pergunta é uma pergunta assim, bem oportuna, né, para o momento. Então, a primeira coisa que eu vejo é a gente ter uma gestão participativa, compartilhada e sustentável. Então, todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? E envolvendo toda a comunidade escolar. Então, os nossos desafios, eu vejo assim que na questão da aprendizagem, eles aumentaram. Então, por quê? Como Rosa Neide colocou, nós temos crianças que não conseguiram avançar na aprendizagem, muito pouco, até porque às vezes não tinha como se conectar. E aí as atividades realizadas com a ajuda dos pais, na sua maioria realmente não tinham assim a didática, a pedagogia que a gente tem para poder auxiliar os filhos, né? Então esses aprenderam muito pouquinho ou talvez quase nada. E aí a gente tem outro grupo que aprendeu um pouquinho mais. E a gente tem um terceiro grupo que já teve mais estrutura, que teve ali o pai mais presente. Ou seja, esse aprendeu um pouco mais, mas mesmo assim toda a nossa aprendizagem ela está comprometida. Então nós temos que fazer um trabalho, e eu vejo esse trabalho numa gestão realmente participativa, compartilhada, sustentável, trazer realmente as famílias, ser uma escola acolhedora, né? Porque quando eu trago as famílias, ela tem que ser, essa escola tem que ser acolhedora. E isso eu vejo muito na gestão de Fátima. Ela se preocupou em fazer tudo conjuntamente, ela nunca fez nada assim, tomou uma decisão sozinha. Então ela tomou uma decisão conjunta, com toda a equipe. E as decisões dela eu vejo como muito acertadas, porque ela se preocupou com o professor que estava voltando, né, que já retornou. Ela se preocupou muito com essa família e se preocupou muito com os alunos. Então, agora, nesse momento, fazer uma avaliação diagnóstica. Esqueci de colocar uma coisa. A estrutura das escolas, ela também se preocupou com essa estrutura. E essa estrutura foi realmente modificada, preparada para poder acolher esse aluno e acolher também suas famílias. Tudo bem. Uma coisa também que muito importante ser colocada é que nós também tivemos no município crianças que faltou alimentação. Mas aí a gestão chegou junto e bimestralmente foi feita uma cesta e entregue às famílias para amenizar um pouquinho. Porque a gente sabe que as crianças se alimentam na escola e passaram a não ter esse alimento. E eu acredito muito... Pois não? É porque eu ia fazer uma pergunta para a professora Fátima, depois a gente retoma para você. Eu vou retomar uma outra pergunta para você também, que você está aqui fora. Fátima, é o seguinte, a Cris levantou algumas coisas aí,
E eu sei que seriam inúmeras perguntas para serem feitas para você, que eu nem saberia por qual começar, que eu já tirei aqui desse bate-papo inicial. Mas me preocupou muito uma questão do que a Cleide colocou com a perda da qualidade do ensino. Como é que você viveu para você, uma ansiedade e uma angústia? E por que não dizer um sofrimento, você percebendo que tem esses 3 níveis que a Cleide colocou? Professor, eu tive a oportunidade de ir a todas as comunidades levar essas apostilas para entregar em mãos para os alunos e, assim, com a presença dos pais, porque eu precisava conversar com os pais. E era, assim, era angustiante quando a gente chegava na comunidade e via que o pai não sabia de que se tratava. Por mais que eu e a equipe que me acompanhava, que eu não ia sozinha, era uma equipe, assim, por mais que a gente explicasse, você quer uma apostila para seu filho não ficar com conhecimento muito defasado, com a aprendizagem muito defasada, vocês terão que ajudar. E a gente perceber que eles não sabiam como ajudar. Então, era nesse momento que os professores, todos os professores, eles formaram grupos de pais. Cada professor tinha o grupo dos pais dos seus alunos, porque a minoria que era conectado, e esses pais entravam em contato pelo telefone, muitas vezes para falar, eu não sei ensinar. Meu filho não resolveu porque eu não soube ensinar. Então, assim, é uma situação muito angustiante e a gente está vivenciando isso agora no retorno às aulas. E são muitas as estratégias que a gente está montando para tentar sanar, né, mais ou menos, porque a gente sabe que é difícil, vai ser gradativo, vai ser demorado, mas a gente vai chegar lá. A gente está contratando professores recuperadores para todas as escolas. A gente está, assim, eu contratei mais supervisores, né, para que estejam ajudando esses professores, porque o trabalho do professor não está sendo fácil, nunca foi e agora está pior ainda com essa situação pela qual o Cleide já falou. Né, nós temos uma sala, hoje eu costumo dizer, professor, que todas as salas são multisseriadas, todas. Eu pego uma turma de 2º ano da educação básica, ali eu tenho um aluno que não sabe pegar no lápis, porque infelizmente não teve um pai que soube ajudá-lo. Eu pego um aluno que tem as primeiras noções de escrita, eu pego um aluno que lê, assim, pouquíssimo, e uma minoria muito pequena que lê, assim, razoavelmente bem. Então, o professor, ele vai ter que ser um artista e vai precisar de muita ajuda para desenvolver um trabalho de qualidade. Ok. Agora, então, a gente vai ver a complexidade dessa questão da administração de uma Secretaria de Educação. Não é nada fácil. Aparece fácil. Agora eu pergunto para Merlin. Quer dizer que você transformou a sua sala da sua casa, o seu quarto, em uma escola. Conta para a gente essa experiência de transformar a sala, a casa virar a escola, né? Uma extensão da escola. Foi uma experiência um tanto, né, difícil, né, porque a gente sempre, aquele ambiente, o nosso lar, né, tem que ser uma coisa assim que você chega para descansar. E nós precisamos ter que, né, nesse cenário atípico que nós vivemos, essa pandemia, com muitas incertezas, né, nós tivemos que usar a casa não só para planejar, mas também para dar as nossas aulas. Eu acompanhava, né, como supervisora, eu acompanhava o trabalho dos professores e sempre ouvindo as angústias o tempo todo. Nós estávamos sempre nos comunicando e fazendo reuniões. Um dos desafios, né, quando aconteceu essa transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, foi a motivação e orientação do corpo docente. Assim, a gente buscou de todas as formas
oferecer suporte no planejamento pedagógico, né? A situação, né, que nós deparamos assim naquele momento, voltar a aprender para assim atender às novas demandas. Então, eu de casa e os professores dos seus quartos, né? Juntos nós começamos a construir o planejamento em conjunto, com objetivos claros, coerentes, precisos, né? E tivemos alguns resultados, sim, apesar, né, dessa situação que algumas crianças não tinham internet em casa, mas, né, as que conseguiram, que tinham internet, os professores, eles se dedicaram muito. A forma como eles trabalhavam, e como Rosa Neide falou, os alunos que não tinham acesso à internet, os professores ligavam, e não era só no horário de aula que eles davam as aulas, não, era qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. Já, Foi já muito. que você mencionou a Rosa Neide, já que você mencionou a Rosa Neide, eu passo para ela a seguinte colocação. Rosa Neide, nós já somos um pouquinho da geração não digital. Como é que você enfrentou esse desafio de se readaptar toda uma tecnologia, todas umas coisas? Conta aí essa experiência, porque a gente vê que a América é mais novinha, né? Então ela está mais nessa tecnologia. E vai descendo na escala, nada já nasce com os dedinhos lá no celular. Como é que foi para você essa mudança de concepção de ensino? Aliás, isso vale para todos Professor, nós, mas eu coloquei para você. sim, muito difícil, professor, muito difícil. Foi como se tivesse aquele aluno que está lá, entra na escola, cheio de expectativa e que quer ler, que quer aprender a ler e escrever. Era assim que eu me sentia. Na medida, mas eu dava de mim o melhor, mas sempre tendo aquela dificuldade que até hoje ainda às vezes tem coisas que ainda prevalecem. Mas assim, a gente trabalhava com a ajuda dos colegas, né? Aquilo que a gente não dá conta, e fulano, me ajuda aqui, tá? Ou pedir ajuda de um, pedir ajuda de outro. Aquilo que realmente era sentia impossibilitada, a gente jogava a peteca para o outro de forma conjunta e ajuda mútua, né? Aquilo que eu tinha mais facilidade, eu faria, aquilo que o outro tinha, o outro fazia, e assim a gente foi tocando o barco. Foi assim que a gente venceu esse período. Eu confesso que para mim era uma tensão que parece que eu ficava 24 horas dentro de uma sala de aula que eu não conseguia me libertar, porque exatamente pela dificuldade de domínio, né, que eu tinha daquilo que eu estava fazendo, porque quando você tem domínio daquilo que a gente faz, a gente entra com segurança, você tem certeza daquilo que você faz, você sabe buscar saídas, tem saída, você vê uma dificuldade, você encontra meios, né, de sanar aquilo. E quando você não tem o total domínio, às vezes a gente se vê sem saída. Mas era aí que a gente recorria aos colegas, aquilo que eu não sabia, eu pedia ajuda para outro, e aquilo que o outro, que eu sabia que eu podia ajudar mais, então eu fazia mais aquilo, e assim a gente ia intercalando as tarefas, né? E foi tocando, e graças a Deus deu certo. Teve colegas que destacou assim maravilhosamente bem. Eu cito aqui a Nelly, por exemplo. Tem outra colega que ficou junto comigo, que ficou na função de supervisora, que fez um trabalho magnífico. Como esse pessoal foi assim, mostrou uma capacidade gigante e que a gente admira. E quando se trata dessa parte aí, realmente mas eu tenho outras facilidades, e aí foi isso que a gente foi fazendo, e graças a Deus vencemos, né? Estamos agora com o nosso aluno na Então, escola, fazendo o que a gente realmente ama, ok, né? Vendo ele, lendo nele isso, aquilo que ele está, né? Que ele está podendo ou não, e avaliando tá ele, certo. vendo E, ele os bom, desafios agora que temos. vamos voltar o questionamento agora com a Cleides. Cleides, você falou de toda a questão da
estrutura da escola, do planejamento, de uma série de coisas. Como é que você vê, aliás, a Atma colocou isso, essa estrutura da escola passa a ser fundamental agora, nesse momento, após, ainda não é pandemia, mas vamos pensar assim no pós, como é que seria essa estrutura da escola? Você está falando em termos de estrutura de prédio, de estrutura administrativa, da estrutura pedagógica. Fala um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala em estrutura, inicialmente a estrutura física primeiro da escola, porque a escola ela tem que cumprir os protocolos da vigilância sanitária. Então, ela teve que fazer algumas modificações necessárias para que esse retorno ele realmente cumprisse, né, com os protocolos. E também administrativamente e pedagogicamente começa o nosso desafio de fazer, como foi colocada pela supervisora Berg, as metodologias ativas, elas precisam ser retomadas e a gente precisa, nesse momento, de capacitar realmente o professor, não só nas metodologias ativas, mas em vários conteúdos que vão ajudá-las no dia a dia, você entendeu? Na aprendizagem desses alunos. Até a lidar realmente com esses alunos, porque eu tenho ali um ser social, um ser psicológico, né? Um ser político. Então, é toda uma estrutura que a gente necessita para que a gente possa agora ajudar os nossos alunos a concretizar realmente, principalmente os que estão na alfabetização, que eu acredito assim que ficaram muito prejudicados, né? Com todo esse trabalho maravilhoso que a gente sabe contou, com toda essa boa vontade, né? Com essa inovação, eu falo assim, inovação tecnológica, que ela tem que continuar. Eu sei que eu, por exemplo, não fui da geração Z, mas muito cedo eu me interessei pela tecnologia e acredito agora que foi assim muito bom, foi um acordar para os professores o uso dessa tecnologia e continuar utilizando essa tecnologia, né, em sala de aula, porque nós temos, como diz lá na BNCC, né, um dos princípios da BNCC é a promoção do aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, realmente, nós temos que fazer valer o direito de todo aluno de aprender. Respondi, professor? Okay. Respondido. Agora eu vou falar uma coisa. Nós já vamos 2/3 do nosso programa. Estamos nos 15 minutos finais. Então, agora, para a gente discutir alguns aspectos que eu anotei aqui, eu vou dizer para vocês que eu vou cronometrar, vai ser exatamente cravado 1 minuto para cada um quando eu fizer a pergunta. Tá? Eu vou deixar uma pergunta por último, que é a pergunta mais capciosa, né? Mas agora, Fátima, me fala sobre o professor recuperar isso. 1 minuto. Falhou um pouco, professor. Poderia repetir? Sim. O que você falou lá sobre professorador? Fala para a gente sobre esse profissional. Professor recuperador? Falhou. Isso. Isso. É um auxiliar, é um professor auxiliador do professor regente de turma ou de aula que seja. No caso da turma do 1º ao 5º e de aula do 6º ao 9º. Esse professor, o professor regente, ele vai diagnosticar quais os alunos que têm maior dificuldade naquela turma dele. E esse professor, ele vai estar ali para estar tentando sanar essa dificuldade. Paralela à aula do professor, ele pode retirar esse aluno para uma outra sala, ficar uns 40 minutos, 50 minutos com esse aluno, reforçando. É como se fosse um reforço, para que esse aluno consiga acompanhar aqueles que estão melhores um pouquinho na sala de aula. E a gente está fazendo isso em todas as escolas, não contratei ainda para todas as escolas, é um processo gradativo.
mas já temos muitas escolas com os professores e é essa a função, é auxiliar na aprendizagem o professor regente da turma ou de aula. Cravado, 1 minuto. Agora vou passar para Merle, que você pode continuar o comentário. Merle, você tem 1 minuto para falar sobre esse novo auxiliar, que provavelmente vai te auxiliar, vai auxiliar outros professores. 1 minuto. Primeiro nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica, né? Esse diagnóstico ele vem para a gente conhecer as turmas e conhecer cada aluno individualmente. Aí, a partir daí, nós vamos traçar um plano de ação para a definição de medidas que devem ser tomadas, né? Para a correção imediata de algumas habilidades em comum. Então, é aí que entra esse professor recuperador. Ele vai ajudar o professor, após o diagnóstico, ele vai ajudar o professor na realização de aulas de reforço em horários alternativos, dando explicações adicionais, esclarecimentos, tirando dúvidas extras. E logo, a outra frente, a elaboração de planos personalizados de estudo para cada aluno reforçar a atenção no ponto em que enfrenta mais dificuldade, né? Como sugestão de atividades extras, né? Relacionados àqueles conteúdos que eles têm mesmo dificuldade. E a gente estará fazendo reavaliações contínuas para entender, né? Já foi 1 minuto. Se esse conteúdo foi absorvido. Vamos lá para Rosa. Esse profissional, operador que o pessoal está falando, profissional, quais são os requisitos para que seja um professor? São professores mais experientes, são aqueles professores que já estão próximo a aposentar, que já têm assim, uma experiência com alfabetização, e que a gente sabe que ele tem como diagnosticar a dificuldade do aluno e tem como sanar essa dificuldade. Então, esse professor, ele tem uma função muito importante, porque ele traz a bagagem de experiência, de conhecimento e experiência, né? Ele sabe de onde começar para poder sanar aquela dificuldade que aquele aluno traz especificamente. Então, foi realmente a professora, a secretária soube realmente soube colocar sobre como dizer assim, indicar quais, e a gente acredita que vai ter um resultado muito significativo. Ok. Muito bem cravado 1 minuto. Cleides, o que você complementa? O que você teria a dizer como quem está de fora e perceber essa situação do professor recuperador? Eu vejo... Primeiro, eu não vejo como um recuperador, né? Eu vejo que ele vai, juntamente com o professor da sala, fazer um trabalho conjunto para poder sanar as dificuldades apresentadas, né, de aprendizagem apresentadas dos alunos e desenvolver novas competências. Então, eu vejo que a gente vai ter que trabalhar conjuntamente com esse professor. Então, toda a gestão vai ter que estar junto. Então, a administrativa, a pedagógica, para que a gente possa conseguir realizar esse trabalho juntamente com esse profissional que é de suma importância nesse momento. Mas, como disse a supervisora, primeiramente é verificar o nível desses alunos. E aí eu vejo que vem a capacitação. Nós temos que capacitar esses profissionais e também o outro profissional que está lá na sala. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento, né? E para acompanhar, a gente precisa realmente estar dando suporte pedagógico para eles, né? Tá bom. Eu vejo... Já foi 1 minuto, tá, e aí eu volto a pergunta para a professora Fátima. Eu vou fazer o seguinte, agora como nós estamos seco, que eu queria perguntar algumas coisas, mas não vai dar tempo mesmo.
Quando tiver faltando 15 segundos, eu falo falta 15, aí você já faz a ramé. Ok. Professora Fátima, você falou da avaliação. E eu pergunto para você, como será a avaliação? Professor, quando nós fomos trabalhar, reunir para voltar às aulas presenciais, a primeira coisa que nós fizemos foi reunião com os professores, com todos os segmentos, principalmente com os professores. E em uma dessas reuniões eu falei com eles que o momento era de muita preocupação, porque a gente sabia como os alunos iriam chegar à escola. Então, que eles não se preocupassem em estar passando conteúdo para o aluno. Que primeira coisa que eu gostaria, não importa quantos dias fossem necessários para isso, eu queria que eles ouvissem os alunos, recebessem esses alunos com festa, ouvissem, porque com certeza eles teriam muitas histórias para contar, e que os alunos também queriam ouvir. Então, que eles ouvissem os alunos e falassem, conversassem muito com esses alunos. Que essa avaliação, ela vai ser na hora oportuna, quando a gente sentir que está na hora de a gente fazer. Na verdade, a gente faz uma avaliação diagnóstica. Como é que nós estamos recebendo esses alunos? Como é que esses alunos estão retornando para a sala de aula? O que eles trouxeram de positivo? O que eles trouxeram de negativo? E esses professores, eles estão muito bem preparados para trabalhar com esses alunos, com todos esses desafios. Eles, além de estarem preparados, são muito comprometidos e tudo vai acontecer na hora certa. Tudo sem pressa, porque o momento é de acolhimento, professor. Ok. Agora eu passo a você, Merlin, continuando. É como se fosse uma continuidade do que ela está falando, o complemento de 1 minuto. No âmbito da metodologia pedagógica, a avaliação é importantíssima. Esse diagnóstico é muito importante. Para quê? Para poder diagnosticar as lacunas de aprendizagem dos estudantes, né? Com o objetivo de ajudar a definir planos de ação para reduzir danos e assegurar que as aprendizagens essenciais sejam adquiridas ao longo do ano letivo. Nessa difícil tarefa, né, de praticamente ensinar 2 anos em apenas 1, nós teremos de definir uma trilha de replanejamento pedagógico muito bem organizada, com base nesse diagnóstico, né, que vai ser realizado, que vai estar de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Muito bem, cravado 1 minuto. Agora, Cleides. Aliás, Cleides não, a Rosa. Continuidade. Como se um passasse para o outro e estivesse continuando o mesmo assunto. 1 minuto. Bem, professor, agora, para a gente, eu falo do momento agora que a gente está vivendo, que eu vejo assim um momento de, complementando o que minhas colegas dizem, de conhecer realmente os nossos alunos, né? Entender suas realidades, suas dificuldades e facilidades, como eles vão aprender, os meios, né, que a gente vai utilizar para que eles aprendam, como eles interagem entre si. São muitos os pontos de atenção que os educadores têm que realmente ter e voltar para garantir que nenhum aluno, que nenhum de nossos alunos, né, ficará para trás ao longo desse ano, do percurso 2022. Então, é essa a perspectiva que a gente tem, que a gente acredita, né, nesse momento. Muito bem, 1 minuto cravado, beleza. Cleides, você, continuidade, 1 minuto. De tudo que foi falado, eu vejo que nós temos uma gestão democrática. E essa gestão democrática, ela aproveita, incentiva aquilo que o professor tem para inovar, para fazer uma troca de experiências. Então, eu vejo que esse trabalho conjunto, ele é de extrema importância. E
vamos conseguir assim excelentes resultados, porque nós vamos estar trabalhando juntos. Então, quando a gente trabalha junto, a gente trabalha com ideias de todos. E a gente, com essas ideias, a gente vai conseguir melhorar, com certeza, a situação em que se encontra os nossos alunos nesse momento, na questão da aprendizagem. Muito bem. Então, gente, como nós estamos aí na reta final, agora reta final, eu vou dar 1 minuto, só pode ser 1 minuto mesmo, quando eu falar 1 minuto para a Fátima, para Merlin, para a Rosa, para a Cris, para vocês falarem. A Cris vai ser diferente. Eu quero que você tenha 1 minuto para falar o que você não falou até agora. Ai, meu Deus, esqueci de falar aquele detalhe, professor, esqueci de falar. Você tem 1 minuto para falar o que você... Fátima. A gente falou muito, professor, sobre a situação do aluno. E nós não podemos deixar de falar também do professor, do funcionário em geral, principalmente do professor. Da angústia do professor mal remunerado, da angústia do professor que não tem reconhecimento. Então, foi um ponto também, além de acompanhar de perto a situação dos alunos, visitando as comunidades, levando de casa em casa o kit alimentação, as apostilas, nós também melhoramos a situação dos professores no nosso município, no município de Luislândia. Quando nós chegamos à Secretaria Municipal de Educação, o professor era muito mal remunerado, com um piso salarial muito defasado, e era angustiante ver um professor trabalhar tanto e não ter reconhecimento nenhum. Então, nós mudamos essa situação, ainda não estamos lá onde eu gostaria que eles estivessem, ou seja, ganhando o que realmente merecem, mas estamos andando a passos mais ou menos largos, e vamos chegar lá, sim. Porque é preciso reconhecimento desses profissionais que trabalham tanto para que a coisa também alavanque. Tudo bem. Merlin, continua. Um ponto, professor, que eu também acho muito importante a ser pensado, né, neste momento agora de volta às aulas presenciais, é os sentimentos. Né? Nós deveríamos trabalhar os sentimentos, eles deverão ser acolhidos. A maneira como isso será feita será primordial para tudo o que virá depois. Né? As pessoas esperam ser acolhidas, a escola recebe professores novatos e olhar atento para esses professores e também para os que já estão no quadro docente, né? Vai impedir a volta às aulas, que vai tornar as voltas às aulas mais agradável. Esses profissionais precisam sentir que a coordenação da escola, que os gestores estão prontos para caminhar junto com eles ao longo do ano, sempre com bom senso e sem ataques pessoais. A Covid-19 foi muito dura com os professores, que viveram tanto os impactos, né, da pandemia nas suas vidas pessoais. Toda essa carga emocional não pode ser ignorada, nós não podemos ignorar. Não adianta cobrar algo de um profissional que não está bem. Tudo bem. E também então, tem medo da doença. Bem, eu passo, e vamos passar para a Rosa complementar a sua fala. Rosa. Professor, quando se falou do professor, falou da criança, vamos falar também das famílias. Né? Não podemos esquecer das famílias também, que é de onde vêm os nossos alunos, né? Que traz experiências, né, diversas, e que a gente tem que considerar a realidade de cada uma. Né? Temos que ver de onde essa criança está vindo, essa família, como que ela está, né, como que ela enxerga a nossa escola, qual é a visão de mundo que essa família tem, para a gente poder tentar, né, levar um pouco, amenizar um pouco, ou seja, interagir para poder buscar soluções que facilite a vida das nossas crianças, porque não se pode falar de educação esquecendo das famílias. Então, é preciso a gente trazer as nossas famílias também para dentro da escola, abraçá-las também, colocar elas dentro do nosso contexto, tanto de trabalho também, do trabalho, do todo da escola.
vocês. Ok, Rosa. Muito obrigado pela sua participação. E aí vamos falar agora com a Cleides. A Cleides, a pergunta para você é um pouco diferente, mas na verdade é a seguinte: você, como pedagógica do IBRAP, como é que o IBRAP pretende, nessa retomada, levar esse conteúdo, ajudar as prefeituras e secretarias de educação? Bom, nós já formamos uma equipe que estamos estudando já há mais de um mês e nós vamos apresentar uma proposta de intervenção pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem desses alunos. Então, nosso trabalho evoluiu, nós temos uma equipe com doutor, com mestres, pessoas que estão bastante envolvidas e têm conhecimento assim, para contribuir com essa proposta. Então, a proposta ela está praticamente pronta e ela vê o trabalho como um todo, porque a gente parte da estrutura que a gente precisa ter e também do conhecimento pedagógico de pessoas que vivem estudando para resolver situações de aprendizagem, apresentar situações que possa contribuir nessa resolução dessa situação atual que a gente tem. Eu não chamo de dificuldades, okay, mas a situação ela é uma situação complexa. E nessa situação que a gente vê como complexa, né, a gente coloca no centro das atenções o aluno e o professor, porque o professor é o mediador de toda essa aprendizagem, mas é um trabalho que a gente pretende fazer com capacitações periódicas, é todo um trabalho que está detalhado nessa proposta que a gente vai apresentar aos municípios. Ok. Gente, nós, de tal forma que eu acredito que todo mundo participou, que todo mundo falou, 45 minutos voa, desaparece, não sabe onde foi esses 45 minutos, mas a participação de vocês foi realmente assim, muito coordenada, foi muito harmônica as palavras e os conteúdos, e claro que não dava tempo de falar. E a inclusão, vamos deixar para uma outra vez, porque a inclusão é um fator preponderante nisso tudo, mas não dá para a gente tratar isso tudo em 15 minutos. Eu agradeço a participação de vocês. Fátima, eu nem fiz questão de apresentar aquelas imagens, porque ia tomar muito tempo para comentar e vocês não teriam oportunidade de estar falando o que vocês discutiram até agora. Mas o rapaz vai apresentar essas imagens só para ficar gravado. Eu agradeço a participação de todos vocês e de uma próxima vez nós teremos um pouco mais de tranquilidade e tempo para tratar essa temática. Tá bom? Um abraço e até. Nós aqui agradecemos, professor. Eu só tenho uma dúvida. Até agora ninguém conseguiu nos acompanhar. Não era possível assistir? Era possível. Eu passei para vocês o link. Aquele link que eu passei logo abaixo. Eu divulguei. Não sei. Mas vamos ver. Como está com um problema também de internet, pode ter acontecido alguma coisa. Mas não tem problema. Amanhã, provavelmente, a hora que tiver já no canal do YouTube, eu passo o link para vocês repassam para essas pessoas. Tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima vez. Ok, professor, muito obrigada. Um abraço para você também. Um abraço, Cleides. Professor, foi um prazer muito grande. Né? Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau. Boa tarde. As imagens aí. E aí, para quem quiser, professores que quiserem publicar o seu livro, hoje ela tem uma facilidade impressionante, não precisa entrar naquele processo de avaliação de uma série de coisas, e inclusive pode trabalhar com estoque zero. Você publica o seu livro
e você quiser 10 livros, se tiver que 100, você tem 100. É uma excelente oportunidade para quem não tem o seu livro publicado tornar ele público para contribuição. Olha que maravilha, E aí uma frase para todos os professores das nossas crianças: o facho do progresso chega às mãos das crianças de hoje muito mais aceso e brilhante. O sopro da evolução avivou poderosamente a sua chama. Professor Henrique Souza, e que isso avive mais as nossas crianças, os nossos professores, para quem tem uma educação cada vez mais acolhedora, de qualidade e inclusiva. Até!